galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo dessa semana falando sobre dicas seguras. E essa semana a gente vai falar sobre operação de paleteira manual. Atendendo a pedidos aí, tá? O pessoal que comenta nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, comentaram lá por que vocês não fazem um vídeo mostrando operação de paleteira manual. Paleteira manual, pessoal, também é conhecido como carrinho hidráulico ou transpallet, tá? Então, dependendo da região ou da empresa, eles têm o costume de chamar aí de nomes diferenciados, mas é tudo o mesmo equipamento, tá bom? Deixa eu me apresentar, Jefferson Chiesi, coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos, técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e socorrista. E o assunto dessa semana, dicas seguras sobre operação de paleteira manual ou carrinho hidráulico, como a gente falou anteriormente, tá? Para a gente começar o nosso assunto, a gente tem que explicar que todo tipo de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais é regido pela NR11, norma regulamentadora número 11. Tá? Para quem não sabe, está chegando agora no canal, está assistindo aí o vídeo pela primeira vez e não sabe o que é uma NR11, volta nos vídeos anteriores lá do canal que a gente explica direitinho sobre normas regulamentadoras, tudo bem? Bom, na NR11, falando sobre o carrinho hidráulico ou a paleteira manual, a gente tem aí dois itens basicamente que rege esse equipamento. O primeiro item fala que em todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Então, todo tipo de transporte e movimentação de carga é preciso conhecer qual é a capacidade do equipamento e depois o peso do material, porque se eu não conhecer a capacidade, não respeitar essa capacidade, aí eu sabendo o peso do material, eu tenho a possibilidade de respeitar a capacidade. O que eu não posso é exceder a capacidade de transporte do equipamento, tá? E o outro item é o que fala sobre o checklist. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentem deficiências deverão ser imediatamente substituídas. Então, mesmo sendo... A gente está acostumado a falar sobre checklist para equipamentos autopropelidos, né? Vamos dizer, equipamentos que tenham motor. Só que no caso do carrinho hidráulico ou da paleteira manual ou do transpallet, né, dependendo da região, eu não tenho motor, mas é um equipamento de transporte e movimentação de carga, então eu preciso seguir também o item da norma que fala sobre o checklist. Eu preciso inspecionar as questões do sistema hidráulico dele. É um sistema hidráulico manual, mas eu preciso verificar as rodas, eu preciso verificar as condições gerais do carrinho, eu preciso verificar as travas, né, o sistema que faz abaixar ou levantar os garfos e por aí vai. Então eu tenho algumas coisas a verificar no funcionamento do equipamento, tudo bem? Algumas características de cada equipamento são importantes também o operador conhecer. Que nem aqui a gente está dando o exemplo de um carrinho hidráulico ou de uma paleteira manual da Paletrans, tá? Não ganho nada para fazer propaganda, estou apenas citando uma das marcas, uma das diversas marcas que existem desse equipamento. Então a capacidade máxima desse equipamento aqui é 2.200 kg. Existem equipamentos que têm uma capacidade maior? Sim. Aí a importância de eu verificar no equipamento e precisa ter essa marcação no equipamento conforme a norma, tá? Eu preciso conhecer a capacidade de cada equipamento. Eu posso ter 20 carrinhos hidráulicos na minha empresa e cada uma delas ter uma capacidade diferente da outra. Então eu preciso saber, porque de repente eu tenho uma carga lá de 1,5 toneladas, eu posso pegar com um carrinho que só suporta 1.000 quilos? Não, eu tenho que pegar um que suporta no mínimo 1,5 toneladas. Então eu tenho que conhecer a capacidade de cada máquina, por isso que a marcação de capacidade de carga tem que estar nela. Tá? Eu preciso saber qual que é a largura externa dos garfos, a abertura dos garfos. Tem carrinho hidráulico que ela é mais larga, tem carrinho hidráulico que ela é mais estreita, então não é qualquer carga que eu pego com qualquer carrinho. Já vi nas indústrias o operador forçando, empurrando, às vezes ele até dá alguns chutes no carrinho para ele entrar na carga, não há necessidade disso. Existe a ferramenta certa para cada tipo de atividade, tá? Comprimento dos garfos. Então não é qualquer carga também, tamanho da carga, que eu consigo pegar com qualquer carrinho. Normalmente o padrão ele tem 1,15 m,
né, de distância, porque a carga no padrão brasileiro ela tem 1,20 m. Então ela atende bem o padrão brasileiro. Padrões de outros países, a carga pode ser menor ou maior, tá? Mas o padrão nosso no Brasil é que a carga tem 1,20 m. Então essa aqui com o garfo de 1,15 m atende bem aí a nossa necessidade, ou se for uma carga menor. Agora, se for uma carga maior, por exemplo, eu não posso pegar uma carga de 2 metros com esse carrinho aqui de 1,15 m só do garfo. É uma regra de segurança de operação. Se você não conhece também, nós temos regras de segurança em vídeos anteriores aqui no canal. Peço que você volte lá nos outros vídeos e acompanhe todo o conteúdo que a gente posta aqui no canal, tá? É uma regra de segurança para movimentação de carga com equipamento que a carga esteja acomodada pelo menos em 75% sobre os garfos. Abaixo disso não é recomendado o transporte porque há um risco muito grande da carga escapar do garfo e aí danificar a carga, acontecer algum outro tipo de acidente, tá? Então é importante você conhecer também a dimensão da carga que você está transportando. Centro de carga, aqui já diz respeito ao equilíbrio do equipamento, a gente vai explicar no próximo slide. Elevação máxima, isso aqui é uma característica de transpaleteira, tá? Transpaleteira, paleteira manual, carrinho hidráulico, o garfo ele não levanta do chão acima de 20 centímetros do chão, então essa aqui é uma característica desse tipo de equipamento. E a composição principal é aço carbono, isso aqui é o material que constitui o equipamento. Pode existir algum outro tipo de material? Pode, desde que ele ofereça a resistência necessária. Tudo bem? Então, só para vocês terem como exemplo aí, conhecer as características do equipamento ou dos equipamentos que você trabalha, tá? O equipamento que dá a direção na máquina e aonde a gente dá a propulsão, né? Onde o operador, que é o motor da máquina, eu até costumo brincar nos treinamentos que a transpaleteira é um equipamento que o motor dela tem um cavalo só, que o cavalo é o operador que está puxando, né? Está puxando e empurrando. Então o local onde o operador põe a mão ali, ele faz a força para puxar ou empurrar o equipamento e para dar a direção, chama-se timão, tá? Então esse timão ele tem uma travinha no caso do carrinho hidráulico ou da paleteira manual, e essa travinha ela tem algumas posições aí de trabalho. Então quando ela está toda para baixo, é a hora em que ela libera o sistema hidráulico para a gente bombear. Quando eu bombeio o sistema hidráulico, eu estou levantando os garfos, tá? Uma coisa que muitos operadores não prestam atenção, até porque não é exigência legal ter treinamento para esse equipamento aqui, tudo bem? Por isso que os operadores não prestam muito atenção nisso e acabam danificando, muitas vezes, o equipamento por mau uso. Então o que acontece? Quando essa travinha está abaixada, o sistema hidráulico está apto a levantar, né, a ser bombeado para levantar os garfos. Quando eu preciso parar de levantar esses garfos e deslocar o equipamento, eu tenho que deixar essa travinha no meio, para não forçar e não danificar o sistema hidráulico dela lá embaixo. Quando eu preciso abaixar o garfo, eu cheguei com a carga na posição que eu preciso e tenho que abaixar o garfo, eu puxo essa travinha para cima, aí o garfo abaixa. Após feito isso, eu volto essa travinha para o meio. Quando ela está no meio é a posição de deslocamento. Então eu vejo que pouquíssimos operadores cumprem essa regrinha e esse procedimento, e o dano que causa no equipamento por não cumprir esse procedimento caracteriza-se aí o mau uso, tudo bem? As paleteiras manuais resistem às capacidades de carga desde que sejam respeitados alguns critérios. Um deles, operar em piso liso e sem obstáculos. Outra coisa que a gente não costuma ver nas empresas, né? A gente vê aí o operador colocar a máquina em áreas externas, pisos danificados, muitas vezes ocasionando aí alguns tipos de intercorrência, né? Acidente, dano à carga e etc. Outra situação é a carga deve estar disposta em pallets bem distribuída na forma em que a mesma fique uniforme. Então, quem estiver montando a carga, distribuir bem o peso da carga para distribuir o peso em cima do equipamento. Então, muitas vezes você carregar o peso maior de um lado do que do outro, ou mais na ponta, pode danificar o equipamento a médio e longo prazo, tá? Conforme você vai utilizando. Outra regrinha, o pallet com carga deve ser disposto na transpaleteira ou no transpallet sempre sobre os dois garfos e respeitando o centro de carga do equipamento.
Com relação a essa regra, a gente tem aqui por imagens os exemplos, né? Eu não posso transportar a carga na ponta dos garfos para não danificar. O sistema hidráulico da máquina fica aqui, ó, nesse pistão, tá? Então, para eu não danificar, o defeito maior nesses equipamentos são nas rodas e no sistema hidráulico. Então, para não danificar essa parte aqui, evitar, tá? Eu não vou falar que é proibido porque a gente vê muito fazer, então falar em proibição já fica uma coisa meio pesada, mas evitar transportar cargas na ponta dos garfos, isso acaba sendo aí um procedimento não recomendado, tá? E outra coisa, colocar a carga em um dos garfos só, é uma carga que eu não consigo entrar com os dois garfos. Vocês estão vendo que isso aqui é um carrinho hidráulico largo e a carga é curta, é estreita? Então, alguns operadores fazem isso, para não ter que buscar o carrinho certo, ou às vezes nem ter o carrinho certo. Então, o ideal não é fazer isso aqui, tá? Qual seria o correto? Você acomodar a carga sobre os dois garfos, né? De uma forma em que ela fique distribuída no corpo do equipamento, para ter aí vamos dizer assim, uma igualdade de peso para o equipamento transportar. E aí evitando, né, os atritos com rodas, atritos com o sistema hidráulico, pisos lisos, perfeitos, evitando aí passar sobre algum defeito que o piso possa apresentar. Tudo bem? Isso aqui é o recomendado, é o que a gente pede para fazer. Com relação ao centro de carga, toda carga tem um centro de gravidade, então centro de carga nada mais é do que centro de gravidade da carga, ou seja, é onde o peso maior da carga fica concentrado, tá? Então, um centro de carga normalmente é de 500 a 600 milímetros, ou seja, de 50 a 60 centímetros. Tendo em vista que o equipamento vai ter aproximadamente 1,15 m, o centro de carga de 60 centímetros vai estar na metade do equipamento. O que significa isso, Jefferson? Que toda a carga que eu pegar, eu preciso encostar ela até o final do garfo, que é para garantir que o centro de gravidade da carga fique posicionada no meio do corpo do equipamento. Lembra que a gente falou que tem que distribuir a carga no corpo do equipamento? Se eu não tiver condições, ou for uma carga assimétrica, um exemplo, e eu não tiver condições de manter o centro de gravidade da carga exatamente no meio do corpo do equipamento, eu vou dar preferência para deixar ele o mais próximo do sistema hidráulico possível, tá? Evitar, de todas as maneiras, transportar a carga com o centro de gravidade na ponta dos garfos, porque aí eu posso estar danificando o equipamento a médio e longo prazo. Tudo bem? Aí vem em cima disso algumas recomendações importantes, como por exemplo, nunca exceda o limite máximo de carga que o equipamento suporta, em hipótese alguma, tá? Até porque, gente, como a paleteira é manual, o operador é quem vai estar fazendo todo o esforço ali. Então não é fácil, tá? Mesmo tendo um equipamento que deslize bem no piso, não é fácil você puxar 2 toneladas, você empurrar 2 toneladas, tá? Então a gente também tem que ter atenção a isso daí. Respeite o centro de carga, foi o que a gente explicou agora. Não utilize as pontas dos garfos como alavanca. Eu já cheguei a ver nas indústrias o pessoal usando carrinho hidráulico para erguer máquinas, né, com a ponta dos garfos, ou como uma espécie de macaco hidráulico. O macaco hidráulico é um equipamento, ele tem uma resistência para aquilo. O carrinho hidráulico ou paleteira manual, ele não foi projetado para isso. Ah, mas ele resiste a 2.200 kg, resiste. Distribuído sobre os garfos com o centro de carga respeitado, tudo bem? Não na ponta dos garfos ali. Outra regrinha ou recomendação, não deixe o equipamento parado com a carga elevada. Se não estiver utilizando, abaixe-o totalmente. Tá? Então muitos operadores costumam deixar o carrinho lá parado, né, sem utilização e os garfos levantados. Isso força o sistema hidráulico do equipamento. Lembrando que o sistema hidráulico desse carrinho é um sistema bem sensível. Não é igual ao sistema hidráulico de uma transpaleteira, não é igual ao sistema hidráulico de um macaco. No macaco, né, de borracheiro, aqueles macacos hidráulicos. Então é um sistema muito mais sensível. Então assim que você parar de utilizar, deixa ele abaixado.
Mais algumas recomendações. Ao movimentar o transpallet, eleve os garfos mesmo sem carga. Isso já é uma regra utilizada na transpaleteira, para aliviar o sistema de rodagem que fica embaixo dos garfos, tá? Então, se você tiver contato com o carrinho hidráulico, faz esse teste. Tenta movimentar ele com os garfos todos abaixados. Você vai escutar um barulhão de ferro batendo. Dá uma erguidinha, umas 2 ou 3 bombadinhas nele para ele erguer, afastar ele só um pouquinho do chão, mesmo vazio, e movimenta ele do mesmo jeito. Você vai ver que ele faz menos barulho, porque você aliviou o sistema de rodagem na parte de baixo dele, tá? Então isso é uma regra para qualquer equipamento que possua garfos, né, e esses garfos estejam acoplados aí a um sistema de rodagem, tudo bem? Sempre movimentar, mesmo vazio, movimentar um pouquinho acima do chão, tira ele só um pouquinho do chão. Só não vai esquecer que você, na hora de entrar na carga, você tem que abaixar de novo. É onde as pessoas acabam esquecendo e danificando a carga ou empurrando a carga. Tá? Então vai entrar na carga, abaixa ele até o chão, entra na carga, pegou a carga, levantou para tirar a carga do chão. Não preciso levantar também os 20 centímetros, porque eu tiro boa parte da estabilidade lateral do equipamento. Só tirei a carga do chão e eu já posso sair e fazer a movimentação, tá? Outra recomendação, o transpallet foi projetado para ser puxado e não empurrado, portanto evite empurrá-lo. E se não houver outra maneira, empurre com cuidado. Então isso é um outro ensinamento que a gente passa nos treinamentos de transpaleteira. Evitar ao máximo ir na direção dos garfos, né? Que seria a frente do equipamento. Então esse tipo de equipamento eu tenho sempre que andar com ele de ré. Por conta da manobra, por conta do esforço que eu faço, que é bem menor, tá? E fica mais fácil eu dominar o equipamento. Tudo bem? Outra regrinha, outra recomendação. Jamais transporte pessoas com o transpallet. Jamais, tá? Aquilo ali não foi feito para dar carona, é proibido. Isso sim a gente pode falar que é proibido. E nem você mesmo em cima dele. A gente vai mostrar uns vídeos daqui a pouco que o pessoal usa aquilo como patinete. É errado, totalmente errado, tá? Outra recomendação, nunca deixe nenhuma parte do corpo sobre a carga. Às vezes o operador esquece o pé embaixo da carga e na hora que ele manda abaixar ele esmaga o pé dele. Ou, se alguém estiver próximo, ele não presta atenção, o operador desce a carga e desce em cima do pé de alguém. Já aconteceram inúmeros acidentes na indústria desse jeito que eu estou comentando com vocês aqui, tá? Então sempre ficar atento. Vai abaixar a carga, verifica se ao redor da máquina ou do equipamento tem alguma coisa que obstrua você abaixar, tá? Principalmente o seu próprio pé ou o pé de alguém que estiver próximo. Outra regrinha ou recomendação é não gire a alavanca, no caso é o timão, bruscamente para utilizar como freio. Isso é feito demais. Isso é o que mais a gente vê nas empresas. O pessoal vai dar uma corridinha, né? Deixa a máquina, deixa o equipamento pegar embalo e na hora que precisa parar eles fazem isso aqui, ó. Isso aqui é um crime, tanto para a questão de acidente quanto para danos que o equipamento possa sofrer. E esses danos podem ser a curto, médio e com certeza a longo prazo, tudo bem? Então não faça isso para parar o equipamento. O equipamento ele tem que ser parado com a própria força de quem estiver transportando a carga. O próprio operador ele tem que ter a condição de dar movimento e tirar o movimento no equipamento, sem usar nenhum outro tipo de recurso, tudo bem? Outra recomendação, não utilize o transpallet como plataforma para trabalho. Às vezes você não está alcançando alguma coisa que está um pouquinho acima, você ergue os 20 centímetros do garfo e sobe em cima dele para alcançar ou para facilitar o que você tem que alcançar. Não utilize ele como plataforma de trabalho, em hipótese alguma, até porque ele não tem travamento nas rodas, tá? Aquilo ali acaba se tornando realmente um skate ou um patinete. Qualquer vacilo a máquina se desloca e você perde o equilíbrio, causando aí um acidente. Próxima recomendação, cargas soltas ou instáveis não são permitidas, tá? Então é importante evitar transportar cargas sem estar realmente acopladas ou bem acomodadas num pallet ou numa gaiola. Se tiver até a condição, passar um fitilho ou um stretch ao redor da carga para evitar durante o deslocamento, através de trepidações, vibrações, que essa carga venha a se desprender, tudo bem? Próxima recomendação, evite operar o transpallet em rampas. Porém, se for inevitável, siga as seguintes instruções. Então, pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. É um equipamento que o motor dele sou eu.
ele não tem sistema de frenagem. Imagina eu colocar um equipamento desse numa rampa. Dependendo da inclinação e do tamanho dessa rampa, eu vou fazer um esforço imenso para segurar essa máquina, segurar esse equipamento. E a carga que está em cima dela? Dependendo do peso dessa carga, eu não tenho condições de aguentar. E aí, como é que eu vou fazer? Então a gente tem que pensar muito bem antes da gente fazer uma besteira, tá? Já tivemos casos de operadores que colocaram inocentemente a carga na rampa e não pararam para pensar que tem o peso da carga, tem a dificuldade da inclinação e o motor da máquina é ele. Tá? Diferente de uma transpaleteira que ela tem um motor elétrico, ela tem um sistema de frenagem automático, mas a paleteira manual, o carrinho hidráulico, o motor é o operador. Então a gente tem que tomar muito cuidado antes de fazer esse tipo de procedimento. Mas se for inevitável, o que a gente tem que fazer? Para subir ou descer uma rampa, o operador deverá estar segurando pela alavanca, que no caso é o timão, o transpallet ou o carrinho hidráulico, carregado ou não, sempre pela parte alta. O que significa isso? O operador sempre vai estar na parte alta da rampa, tá? Então, se eu estiver subindo, eu vou puxar o equipamento. Se eu estiver descendo, o equipamento vai primeiro e eu vou segurar o equipamento. Essa é a regra para um carrinho hidráulico numa rampa, tá? Aí vem aquele detalhe, o peso da carga. Tenha ciência que é um peso que você terá condições de suportar. Você não vai pegar, por exemplo, um fardo de bebida que pesa aí 900 quilos, 1 tonelada, e colocar numa rampa uma inclinação de 30 a 40 graus. E aí você com certeza não vai aguentar, tudo bem? Então aqui, ó, o errado, eu descer a rampa, eu estando na parte de baixo da rampa. Se eu estiver descendo, eu tenho que estar na parte de cima. Se eu estiver subindo, eu tenho que estar na parte de cima. Então descendo ou subindo, eu tenho que estar sempre na parte superior da rampa. Então eu sempre vou, para subir, puxar o carrinho, e para descer eu vou segurar o carrinho. Lembrando que essa regra é para rampas, tudo bem? Então vamos lá. O certo, ó, estando na parte de cima, usando aí a força do operador. Tranquilos? Algum problema acontece no equipamento. Um deles, ao bombear a alavanca, os garfos não sobem. O que pode ter acontecido para esse evento? Pode ter entrado ar no sistema. Lembra que eu falei que o pistão hidráulico que tem nela ali é muito sensível? Pode ter entrado ar no sistema. Bombear várias vezes com o acionador manual na posição neutro. Então lembra que eu falei? Para encher o sistema hidráulico dela, eu tenho que estar com aquele gatilho que tem no timão para baixo. Se eu bombear com ele no neutro ou para cima, eu faço entrar ar no sistema. Então eu tenho que respeitar aquelas posições do gatilho lá no timão, tá? Os garfos descem ou sobem quando o acionador está na posição neutro. Então o neutro pode estar desregulado, isso aí já é um problema de manutenção. Regular a posição neutra do acionador manual ajustando a porca, só que isso não é o operador quem faz. O operador detecta, lembra do item lá que fala do checklist, item 11.1.8 da NR11? Ele tem que fazer uma inspeção no equipamento e comunicar à empresa sobre alguma irregularidade que o equipamento apresente. Aí o mecânico ou alguém especializado na manutenção é quem vai fazer esse reparo, tá? Mas regular o pistão hidráulico que tem lá é um procedimento, é uma tarefa até fácil, tá? O problema é quando realmente tem que fazer a troca daquele dispositivo. Pessoal, essas foram aí algumas dicas, né? A pedido aí dos nossos seguidores, dos nossos colegas, e logicamente existem particularidades a serem passadas, mas isso vai depender também do sistema de trabalho de cada empresa, vai depender da atividade que é exercida em cada empresa. Então aqui foi uma espécie de orientação geral que a gente passou para vocês, tá? Pessoal, baseado nessas indicações de segurança que a gente passou para vocês, vamos assistir aí em alguns vídeos, alguns exemplos do que a gente não deve fazer utilizando aí o carrinho hidráulico, o transpallet ou a paleteira manual, tá? Vamos assistir aí rapidinho.
Vocês viram cada absurdo que a gente passou para vocês aí? Então, já dá para ter uma noção de como tomar um pouco mais de cuidado com esse carrinho. É um carrinho simples de usar, acredito que muitos de vocês já devem ter usado, tá? Só que ele traz sim alguns perigos. Infelizmente, a legislação, a NR11, ela não obriga a dar treinamento para esse equipamento pelo fato dele não ter motor, tá? O item 11.1.5 é claro, a partir do momento que o equipamento tem força motriz própria, é obrigatório ter treinamento. Aí, como esse equipamento não tem motor, ele não é obrigatório ter treinamento nele. Mas cada empresa independente pode adotar esse sistema e dar uma orientação aí para seus funcionários, tá? Pessoal, nós estamos trabalhando, tá? Muitas empresas voltaram há pouco tempo, estão voltando ainda gradativamente, mas nós não paramos, nós estamos aí tomando todos os cuidados, todas as medidas de segurança, distanciamento de 1,5 m a 2 m, higienização dos ambientes, das máquinas, lavar as mãos com frequência, na impossibilidade de lavar as mãos, usar álcool gel, usando máscaras o tempo todo, menor quantidade de alunos por turma, tá? Dando preferência até para aulas individuais na parte prática. Então a gente está tomando todos esses cuidados. Quero lembrar você que se você levar avante treinamentos para dentro da tua empresa, os treinamentos vão ser ministrados aí com toda a responsabilidade, preservando aí a integridade física e a vida de cada um, tá? Não só a nossa, mas também dos nossos participantes, tudo bem? Lembrando também que nessa época de pandemia, nós desenvolvemos 2 treinamentos online. Então, se você precisa aí atualizar o seu curso, ou você fez o curso internamente na sua empresa e agora precisa trabalhar em outra empresa e você não tem o certificado, esse curso aqui te atende perfeitamente, tá? Curso online para operador de transpaleteira. Você vai assistir às aulas, vai fazer prova e tendo o aproveitamento adequado, você vai receber o seu certificado oficial, reconhecido em todo o território nacional por um precinho muito baixo, tá? O link, todos os links das redes sociais, dos cursos que a gente está comentando, vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Tudo bem? Outro curso também que tem sido bem procurado é o curso para operador de empilhadeira. Também no mesmo sistema, precisa reciclar, fez o curso internamente, agora precisa trabalhar em outra empresa e não tem o certificado, tá? Ou para adquirir um conhecimento prévio, esse curso aqui ele te atende perfeitamente, é um curso extremamente completo, que você vai assistir às videoaulas e você vai fazer uma avaliação no final, sendo aprovado, você vai receber aí o seu certificado oficial reconhecido em todo o território nacional. Pessoal, para quem está disponível para o mercado de trabalho, nós desenvolvemos também esse produto, que é um manual, né? Como se dar bem em entrevistas de emprego e testes para operador de empilhadeira. A gente colocou aqui para operador de empilhadeira porque tem uma parte nele que é específico para testes, tanto teóricos quanto práticos na empilhadeira, mas as dicas que vêm no conteúdo desse manual acaba servindo aí para qualquer tipo de entrevista, tá? Então, como fazer um bom currículo, como preparar uma boa carta de apresentação, como me comportar, o que não falar, como me vestir, o que o avaliador está observando em mim, tá? Então, todas essas dicas você encontra aqui nesse manual, como se dar bem em entrevistas de emprego e testes, e o link também vai estar na descrição desse vídeo aqui. Nós temos também esse kit, né, de camiseta e máscara. Se você é operador de empilhadeira, ama a sua profissão e gosta de mostrar isso para as pessoas, a gente desenvolveu esse kit aqui com a descrição, operador habilitado, empilhadeira, né? E aí tem o símbolo da empilhadeira. Algumas empresas utilizam o nosso kit como cumprimento da norma, né? Que tem o item lá, o item 11.1.6, que fala que o operador deverá ser identificado. E essa identificação é aceita, né? Tanto em uniformização, em caracterização interna, não somente em crachá, como a maioria tem costume aí. Tá? Então, algumas empresas estão utilizando o nosso kit como cumprimento legal, mas independente disso, você que é operador de empilhadeira e ama a sua profissão, quer demonstrar isso com bastante estilo, fica à vontade também para adquirir o nosso kit. E agradecendo vocês aí pela paciência que tiveram aí assistindo mais um vídeo essa semana. Quem gostou, dá um like,
deixa um comentário aqui no vídeo ou então nas nossas redes sociais e acompanha a gente também nas outras redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, principalmente. Instagram a gente está postando bastante coisa bacana lá. E quiser conhecer melhor a Avante Treinamentos, entra no nosso site ou faça contato conosco através do telefone fixo e do nosso WhatsApp para tirar qualquer tipo de dúvida. Tudo bem? Pessoal, obrigado, boa semana para vocês. Segunda-feira que vem tem mais.